Olá, sejam bem-vindos a esta série de aulas onde estudaremos como é possível aumentar o faturamento da nossa empresa por meio da tokenização. Meu nome é Fernando Lopes, eu sou um advogado com avançados conhecimentos em programação aplicável a criptoativos, reconhecido no Brasil como um dos pioneiros na prestação de assessoria jurídica para projetos de tokenização, e nessa série de aulas eu vou te explicar desde o início do conceito de tokenização até as possibilidades para uso desta importante ferramenta, de modo que você venha aumentar o faturamento da sua empresa. A última aula será no dia 3 de dezembro, onde nós vamos analisar um projeto prático que eu criei especialmente para vocês, que é a tokenização do meu próprio DNA. Veja que interessante. Como será possível tokenizar o DNA? Quais possibilidades de negócio nós podemos extrair de um simples processo de tokenização como esse? Mas isso nós vamos ver apenas no dia 3, porque antes de chegarmos nesse estágio, você precisa entender os fundamentos. O que é a tokenização? Quais são os elementos de um processo de tokenização? E é isso que nós vamos começar a ver hoje. Preparado? Estou muito empolgado. Vamos lá. Olá, pessoal. Vamos lá, estão empolgados? Vamos para a segunda aula. Nosso tutorial é uma série de aulas, na verdade, onde nós estamos falando sobre como utilizar a tokenização para aumentar o faturamento da nossa empresa. Porém, estamos vendo desde o início, porque há muito tempo cobram de mim a criação aí de um tutorial para quem nunca ouviu falar da palavra tokenização. Então, hoje nós estamos na segunda aula. Caso você seja um iniciante do zero, sugiro que você veja a aula anterior, onde nós nos familiarizamos com o conceito de tokenização. Especialmente vimos algumas grandes empresas que já estão utilizando tokenização, como por exemplo a Coca-Cola. Não precisa falar mais nada. Hoje nós vamos dar seguimento, então, porque no dia 3 de dezembro nós vamos falar do projeto prático que eu fiz, a tokenização do meu próprio DNA. Olha que coisa que parece algo até assustador, né? Tokenizar o DNA, como assim? Vocês vão entender e vão ver como é interessante, como a tokenização nos abre várias possibilidades de negócio, sempre voltados, obviamente, a trazer mais receita para a empresa. Mas vamos lá, então, aula anterior nós nos familiarizamos basicamente com a tokenização, nós entendemos que a tokenização é um fenômeno que já acontece, que já está acontecendo, e todas as grandes empresas já estão se posicionando no mercado. E você vai ficar parado, né, esperando, vai perder o bonde, né, da história, conforme dizem, ou você vai entender o que é a tokenização e vai começar a utilizar isso nos seus empreendimentos. Bem, hoje nós vamos vamos entender melhor o que é a tokenização. Nós falamos basicamente que a tokenização é um meio de representação digital de ativos, sejam esses ativos digitais, sejam esses ativos reais. Agora fala-se muito em real world assets, tokenização de ativos reais, como por exemplo de uma casa, uma usina, o que você imaginar, né? Fala-se inclusive sobre tokenização de tudo. Só que uma representação digital é um termo muito inespecífico, certo? Por que inespecífico? Porque há várias formas, há várias representações digitais. Então a tokenização, para que faça sentido, nós vimos lá, por exemplo, que a Visa, né, prevê o fim do cartão de crédito, uma vez que tudo será tokenizado. A Visa hoje ela já utiliza uma série de meios digitais de representação. Por que ela vai substituir um pelo outro? Vai se trocar 6 por meia dúzia? Não, obviamente que não. Então a tokenização ela deve ter algo diferente. E é isso que nós vamos começar a analisar hoje, perfeito? Primeira coisa que nós precisamos entender da tokenização. A tokenização, conforme o coordenador do projeto do Real Digital da Drex falou de uma forma muito perspicaz, né? Ele quis explicar o que é a Drex. Caso vocês não saibam, nós mencionamos na aula anterior, existe um projeto do Banco Central já em andamento, que já está ocorrendo, já estão ocorrendo testes, onde é dito, a ideia é tokenizar a nossa própria moeda. E para explicar isso, o coordenador do projeto da Drex disse que o Real Digital, ou a Drex, é o real em uma outra plataforma.
Isso faz todo sentido. E a primeira coisa que eu quero que você grave agora quando nós falarmos em tokenização, que essa representação digital de bens, ela não ocorre nas plataformas que hoje acontecem as transações comerciais no comércio eletrônico. Pense que então é um novo tipo de plataforma. Tá? Na verdade, nós já podemos dar seguimento, é um novo tipo de rede. Então nós temos um outro tipo de rede. E isso é bem importante, porque a rede onde ocorre a tokenização, você pode anotar aí, é uma rede distribuída de computadores. A mais conhecida dessas redes é a rede Ethereum, certo? Não tem como falar de tokenização sem falar na rede Ethereum. Então, primeira coisa, você já sabe que o token ou a tokenização é a representação digital de bens que podem ser tanto digitais quanto não digitais, quanto analógicos. E agora você já sabe também que esse processo de digitalização ele ocorre em um outro tipo de rede. São redes distribuídas, vamos falar já um pouco do que se trata, e que a mais conhecida é a rede Ethereum. Obviamente, você deve imaginar que a escolha desse novo tipo de rede se deve ao fato dessa rede trazer novas potencialidades. Essa rede deve ter algumas características que as outras não possuem redes. Né? Existem vários tipos de redes no meio da internet. Dentro da internet há várias redes. A rede Ethereum é uma dessas redes, assim como a rede Bitcoin. Primeiro ponto que nós vamos entender no caso da rede Ethereum. E quando nós falamos redes distribuídas, a rede Ethereum ela é formada por vários computadores. Qualquer pessoa no mundo pode fazer parte da rede Ethereum. Olha que interessante. Então a rede Ethereum tem, por exemplo, integrantes dessa rede que estão no Brasil, outros que estão nos Estados Unidos, em vários países, porque não há limitação. Basta que você instale um software no seu computador e você pode fazer parte da rede. Grosso modo, certo? Isso é muito interessante, por quê? Porque esta rede é que vai ser responsável então por processar os pagamentos envolvendo ativos tokenizados. Então, pense o seguinte, você já sabe que tokenização nada mais é do que uma representação digital de alguma coisa, e já sabe também que essa tokenização ela acontece em um tipo específico de rede distribuída. Você pode pensar vários computadores que estão distribuídos pelo planeta, mas que atuam de forma coordenada por algum motivo. Tá? Nós vamos falar mais à frente por que eles atuam de forma coordenada. E eles são capazes de fazer o processamento dessas transações. E aí agora eu vou colocar aí uma coisa para você começar a perturbar um pouco a sua mente. Hoje, quando nós falamos em processamento de pagamentos, nós utilizamos redes que são formadas por instituições financeiras, muito bem determinadas. São redes privadas. Quando se fala em pagamentos internacionais, nós temos uma cooperativa de bancos, conhecida como SWIFT, onde nós também existem sistemas, há obviamente problemas com esse sistema, mas não é esse o momento de falarmos sobre isso. Mas de alguma forma essas transações são processadas por meio dessas instituições muito bem determinadas. Mas no caso da rede Ethereum, você deve ter observado que eu disse que qualquer pessoa pode fazer parte da rede Ethereum. E aí a primeira coisa que você pensa é o seguinte, bem, então isso aí é perigoso. Isso aí não vai dar certo. Não é esse o pensamento que você tem, principalmente se você já é acostumado, né, com instituições, centralizando o processo. Porém, agora você vai ter que se esforçar um pouco para entender que não é disso que se trata. Embora essa rede ela seja descentralizada ou distribuída, grosso modo, tá? Porque os puristas que me desculpem nesse momento, mas a gente tem que utilizar uma linguagem para que o aluno entenda. Depois nós vamos refinar um pouco mais o nosso pensamento. Embora, por exemplo, a rede Bitcoin não exista uma estrutura, não existe uma instituição centralizando, os pagamentos ali ocorrem de maneira segura. Até hoje a rede não foi hackeada. E o que é interessante disso? É que os bancos, as instituições financeiras começaram a perceber que a rede Ethereum
ela traz novas possibilidades e que em alguns casos ela pode ser mais segura e até mais eficiente do que as redes tradicionais. Olha que coisa. Não é fantástico isso? Para mim é fantástico, porque eu sou do tempo de você, provavelmente se você já passou dos 30, que as coisas eram muito bem delimitadas, haviam sempre instituições centralizando o poder, seja o Estado ou, no caso do sistema financeiro, instituições muito bem específicas. Porém, nós estamos agora numa fase onde nós temos vários computadores, um sistema de coordenação transnacional estabelecido. E como que isso funciona? Nós vamos ver com detalhes, mas o que eu quero então destacar para você aqui nesse momento, que eu acho que é importante, antes de nós avançarmos. Tá? Quando nós falamos em tokenização, então nós estamos falando de representação digital de algo. Quando nós falamos em representação, grave já isso. Você tem um símbolo que representa algo. Em alguns casos, há símbolos, né, que representam a si mesmo. Mas em geral, não é disso que se trata. A tokenização, em geral, você usa o token, que é o elemento que vai ser o elemento digital, o ativo digital que vai ser utilizado para representar um bem. E em geral ele representa um bem que não é ele mesmo. Eu estou dando um pouco de risada porque, caso exista alguém aqui da área de comunicação, deve ter estudado semiótica, né? Charles Sanders Peirce. E ele estuda essa questão da representação e é algo que eu gosto bastante. Mas nós não precisamos entrar nesse nível de profundidade aqui. Eu quero apenas que você entenda, então, neste momento, que tokenização é uma representação digital, ou seja, você vai usar o elemento digital que nós vamos ver na próxima aula, do que se trata, chamado de token, que vai estar representando. Então deve haver o quê? Deve haver algum tipo de conexão. E aqui é um ponto-chave, principalmente quando a gente fala em tokenização de ativos reais. Que tipo de conexão que vai existir? Mas calma aí. Questão para frisar nesta aula. Esta representação ela ocorre não numa rede, nas redes tradicionais hoje, que o Unibanco usa, que os bancos utilizam. Não, é um outro tipo de rede que é formado por computadores que estão distribuídos. Qualquer pessoa, se você quiser, você pode fazer parte da rede Ethereum. Há alguns requisitos, sim, mas qualquer pessoa desde que preenche esses requisitos. Você não pode, por exemplo, fazer parte da rede lá do Santander, mas você pode fazer parte da rede Ethereum. E eu falo muito, eu acabo indo um pouco além. E se a Drex houver uma interoperabilidade da Drex com a rede Ethereum, você pode ser responsável por validar transações envolvendo o real digital. Hoje, a validação dessas transações envolvendo moeda escritural ocorre apenas no ambiente das instituições financeiras. Mas se esse real digital for tokenizado e houver uma interoperabilidade, ou seja, se as pessoas puderem utilizar a Drex em um contexto, por exemplo, de protocolos de finanças descentralizadas, onde elas vão enviar transações para que sejam validadas na rede, uma pessoa que não é uma instituição financeira poderá fazer parte, poderá ser um validador de uma transação. Isso para mim é algo fantástico, porque você tem entes privados validando transações, embora hoje nós temos também entes privados, que são as instituições financeiras, mas elas são controladas indiretamente, ainda que indiretamente, pelo Banco Central e pelas leis. A Ethereum não, a Ethereum é transnacional, a Ethereum segue as normas estabelecidas por ela mesma, ou seja, é o próprio protocolo, e o mesmo se aplica ao Bitcoin. Certo? Então hoje eu quero apenas que vocês tenham gravado isso, que tokenização, nós já vimos na aula anterior a importância da tokenização, que as empresas estão tokenizando. Hoje nós vimos que sim, a tokenização também é uma representação digital. O elemento que vai representar é o token, que nós vamos ver na próxima aula. Representação, existe o ser que representa aquilo que é representado. É importante saber como se dá essa conexão entre o objeto, símbolo, e aquilo que ele representa, principalmente se tratando de tokenização de ativos reais. E eu quero que você saiba também que a tokenização ocorre em redes distribuídas privadas de caráter transnacional, cujo maior exemplo é a rede Ethereum. Perfeito? Gravado isso, o que a gente precisa saber agora para entender bem da tokenização? A gente precisa avançar um pouco mais em relação às propriedades da rede Ethereum. Como que essa rede Ethereum é formada? Por que ela é mais segura? Né? Será que tem alguma coisa a ver com blockchain?
Nem falamos sobre blockchain, vamos falar mais à frente. Porém, nós precisamos agora, na próxima aula, entender um pouco melhor o que é esse tal de token. Que objeto que é esse? Nós sabemos que ele vai estar ali na rede Ethereum, mas como que ele é feito? Do que ele é constituído? Do que ele se alimenta, como se diz por aí. E é isso que nós vamos fazer na próxima aula. E aguardo vocês lá. Grande abraço.